Obrigado. Olá, pessoal, boa noite. Boa noite à tripulação da Missão 79. É um prazer e uma honra estar aqui apresentando para vocês sobre o meu tópico de pesquisa voltada para estufas, especificamente estufas voltadas para futuros habitats em Marte. Meu nome é Davi Souza, sou pesquisador do Habitat Marte, estudante de engenharia elétrica da UFRN e, como mencionei, meu tópico de pesquisa é voltado para a operacionalização de futuras estufas espaciais. Esses são os tópicos que eu vou estar cobrindo ao longo da minha apresentação. De forma bem resumida, eu vou estar falando brevemente sobre a parte do design. Eu vou focar bastante na parte de tecnologias, algo que eu venho trabalhando nisso, principalmente as tecnologias voltadas para a operação da estufa. Recursos, a parte de gestão da estufa. Também vou estar falando sobre a parte de protocolos, que essa é uma pesquisa que eu e o professor Júlio, no Habitat Marte, viemos desenvolvendo, é fruto de muitas dessas pesquisas que a gente vem desenvolvendo no Habitat Marte. Também vou aproveitar para divulgar a estufa, a estufa do Habitat, para vocês conhecerem. E, por fim, eu vou estar falando sobre as aplicações da Terra, a ideia dos spin-offs, tecnologias e diretrizes, resultados para serem aplicados para nós aqui na Terra. Também mencionando os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Bom, trazendo um resumo, uma ideia geral, essa imagem de como consideração inicial desse artigo, Minimal Number of Settlers for Survival on All the Planet. Esse paper, ele traz uma abordagem bem interessante de como seria esses assentamentos, esses futuros assentamentos em outro planeta, E ele traz essa pirâmide, que eu acho que ela resume qualquer habitat, qualquer estrutura que ela esteja localizada fora do nosso planeta, nosso planeta Terra. Então, ele considera que essas estruturas, elas vão compor os sistemas energéticos, vão ser compostos pelos sistemas energéticos, que está na base dessa pirâmide, e os sistemas industriais, ou seja, as tecnologias. Tudo isso vai estar integrado em um edifício, em uma construção, uma estrutura. Isso daí vai ser a base dessa estrutura vai ser os sistemas industriais e os sistemas energéticos. E a união entre a estrutura, os sistemas energéticos e os sistemas industriais vai permitir um ecossistema vivo. Então, uma atmosfera que permita que os astronautas eles possam respirar, dê suporte à vida dos astronautas, vai trazer essa similaridade com a Terra, Há também a presença da água, permitir a presença da água no estado que a gente conhece, no formato que a gente conhece, e os organismos vivos, planta, bactérias e outros organismos que vão estar fazendo parte desse habitat, E o principal, se a gente tem a base, o principal, que considera que é o topo dessa pirâmide, seriam os fatores humanos. Então, mesmo estando em outro planeta, devem ser considerados os fatores humanos, voltados para os astronautas, ou seja, toda essa estrutura, os sistemas e o ecossistema, ele deve ser algo que beneficie os humanos, os futuros astronautas em outro planeta. Então, ao longo dessa minha apresentação, eu vou estar apresentando sobre a estufa, de uma forma geral, mas vocês vão perceber pontos específicos que eu vou estar tratando sobre os benefícios que um sistema tecnológico, um protocolo, ele vai estar endereçando para esses astronautas, vai poder proporcionar esses astronautas. E aí eu trago algumas considerações iniciais sobre esse desafio, que é cultivar plantas no espaço. A principal ideia disso é para atender a demanda por alimentos e missões tripuladas de longa duração, seja na Lua, Marte e além, Eu coloco além porque a gente sabe que depois de Marte as oportunidades podem abrir um leque de oportunidades, para a exploração espacial e nessas missões tripuladas também até mesmo na transição, nos sistemas de transporte, ou seja, que vão levar esses astronautas da Lua, no caso da Terra até Marte. Então são 8 meses de viagem e por isso depois de algum tempo, de 8 meses e até 2 anos, que é a janela para fazer o transporte da Terra até Marte, para serem enviados astronautas, que é a melhor janela ali de tempo para ser enviado, em 2 anos é relevante, sim, ter alimentos transportados da Terra,
mas a partir de certo momento, o quão relevante isso se torna, né? Já que muitos alimentos, depois de certo tempo de prateleira, eles vão perdendo valor nutritivo, então acaba sendo de extrema necessidade produzir alimentos nesses futuros habitats, né? E como eu falei da demanda nutritiva, esses alimentos eles vão fornecer o necessário para alimentar os astronautas. Então, as estufas elas deverão ser estruturas eficientes de produção de alimentos, por isso eu vou estar falando bastante da parte de tecnologia, que acaba dando esse suporte, né? Também devem ter práticas de gestão, reciclagem e racionamento da água, que vai ser o principal, digamos, ativo, né? Eu digo ativo, mas no sentido de o principal recurso ali, que é natural, que os astronautas eles vão precisar lidar, as plantas vão precisar também, então, de uma forma geral, a água vai ser um bem ali bastante valioso, né? Um consumível, digamos assim, bastante valioso. Essas estruturas elas devem promover condições favoráveis ao crescimento das plantas, então toma como base que serão estruturas, serão ambientes artificiais, certo? Não é um ambiente de Marte, não é um ambiente da Lua, mas é um ambiente controlado. Essa estrutura ela vai promover essa condição aí artificial para o crescimento das plantas e também para os humanos, né? Como eu falei dos fatores humanos. Também vale salientar, né? Como eu falei da questão da água, mas seriam ambientes circulares, né? Com sistemas de malha fechada. Então, que eles chamam de sistemas biorregenerativos, né? Então, tudo que é bio, né? Então, água, as plantas, então, tudo isso deve ser tratado de malha fechada, né? Então, a parte relacionada à água, a parte das plantas, o que vai estar sendo desperdiçado, nada pode ser desperdiçado, né? Aquilo que não está sendo consumido deve ser reutilizado de alguma outra forma. Então, tudo isso é composto nesse sistema de malha fechada, né? A circularidade, principalmente também na água. Esses ecossistemas, eles vão ter regulação térmica, então, controle de temperatura, principalmente, né? Porque, para vocês terem ideia, no habitat Marte, essas temperaturas, elas vão variar de 20 graus até menos 140, dependendo da região. Então, vocês podem ver o range de temperatura, né? Essas variações de temperatura. Então, uma das principais coisas seria essa regulação térmica, que está integrado à ideia de uma estrutura, um ecossistema artificial, né? A ideia é que esses habitats eles sejam resilientes e autossustentáveis, ou seja, adaptáveis, né? E possam se sustentar, gerar a própria energia, produzir o próprio alimento, fazer a própria gestão da água, reutilização da água. Isso tudo, essas estufas, elas vão ter que apoiar essas missões exploratórias, como eu falei no início da apresentação, e produzir esses alimentos in situ, né? Tudo isso que eu falei está voltado para esse objetivo principal, né? Que é garantir a presença humana sustentável no espaço, seja na Lua, Marte e qualquer outro lugar no espaço. Bom, uma breve ideia do design interno, né? Esse daqui é uma proposta feita por Yash Rathod, que é um estudante da Índia, de arquitetura, que ele participou na missão 47 e a gente teve esse excelente resultado, né? De como seria esse habitat. E eu gosto de mencionar bastante a posição estratégica, né? A localização estratégica da estufa. Então, como vocês podem ver, ela é a única estrutura que ela está conectada com todas as outras, certo? Aqui considera-se o centro de engenharia e estação de energia quase a mesma coisa, certo? Mas que os principais aqui é que a estufa ela vai estar conversando com a engenharia, com o centro de saneamento, a estação principal, o centro de saúde. Eu vou dar um exemplo. Para o centro de saneamento, vai ter toda a parte de gestão de água, que vai ser feita em conjunto. Centro de engenharia, né, a parte de tecnologia, que vai estar sendo desenvolvida para a estufa, né? E também algumas matérias-primas da estufa, de plantas, que vão se tornar apetrechos tecnológicos, né, que vão servir para desenvolver alguma tecnologia ou coisa do tipo. A estação principal, principalmente a parte de armazenamento e a entrega dos alimentos ali. A gente está considerando atualmente uma situação de isolamento da tripulação, mas a ideia é que todos os astronautas, numa situação normal, eles façam as refeições na estação principal, né? E no centro de saúde também, principalmente a ideia dos fitoterápicos, matéria-prima para medicamentos, coisa do tipo. Aqui é só uma outra imagem do habitat. E aí, no design interno, né, a ideia é que todas as infraestruturas elas têm um formato de circunferência, com 8 metros de diâmetro, para caber dentro da proposta que caiba no Starship, no foguete Starship, da SpaceX, e a estufa eu proponho 3 pisos para ela. Eu vou explicar também a divisão dos pisos, né? Então, como eu disse, tem que ser uma estrutura eficiente, mas também confiável,
para promover essas condições para o cultivo e desenvolvimento das plantas. E ela tem que fornecer o básico, como eu disse, o básico para os astronautas viverem, então dormitório, com camas, cozinha, sala de jantar, banheiro, entretenimento, mas também o básico para realizar a operacionalização, né? Então, laboratórios de pesquisa, laboratório seco e laboratório molhado, né? Que é basicamente uma distinção que é feita. O laboratório seco, a parte de computação, biotecnologia, né? E o molhado é onde realmente são feitos experimentos com plantas, parte de germinação, coisas do tipo. Então, considero também uma área de produção intensiva de alimentos, onde vai ser feita toda a produção para todo o habitat, e uma área de processamento, compostagem e reciclagem, né? Também eu considero o uso de fotobioreatores para o cultivo de microalgas, que eu vou explicar também com mais detalhes. Bom, e como eu falei, né, a divisão desses 3 pisos seria, na parte de baixo, eu coloco as necessidades básicas, entretenimento, a parte social, os dormitórios, a cozinha, e aí eu coloco a ideia de ter uma área de processamento próxima à cozinha, né? Então, que os astronautas ali, eles vão selecionar o que vai preparar no alimento, e eles vão ter uma composteira, né? Vão ter algo para realizar esse processamento do alimento e também o reuso. No primeiro piso, é mais a parte tecnológica, digamos assim, né? Então, fotobioreatores com cultivo de algas, área de monitoramento e os laboratórios, o monitoramento dos cultivares, né, da parte de cima já, e no segundo piso seria essa área de cultivo e os reservatórios de água, né? Então, toda essa área, digamos, toda a estufa em si, né, a parte de área de cultivo, propriamente dita para o cultivo, ela vai ser realizada nesse terceiro piso. E a ideia disso é promover principalmente a separação, né? Então, que, digamos, daqui seria uma área geral, onde os outros astronautas também poderiam estar circulando, já que a estufa ela vai ligar, né, todas as outras estruturas, então tem que ter a circulação dos astronautas, mas aqui é evitar contaminação, né? Então, essa área aqui, até mesmo aqui para sair dos laboratórios para a área de cultivo, ter uma desinfecção, né? Ter uma área ali para fazer a limpeza dos astronautas, né? Evitar a contaminação dessa estrutura, né? Das plantas. E aí eu trago esse conceito bem simples mesmo, que foi proposto por um pesquisador dessa universidade aí, da Holanda, Wageningen, é lá da Holanda, o pesquisador é Wade Greenlink, e aqui ele traz um básico, né, do que seria uma estufa para viver em Marte, né? Então, a parte dos sistemas energéticos, como eu mencionei, né, a parte da habitabilidade, né? Então, teria aqui uma área, ele coloca aqui uma área de exercícios, uma área dos dormitórios, um banheiro, né? A parte dos laboratórios, né? Os sistemas industriais e tecnológicos, e uma área ali para o ecossistema, né? O sistema intensivo de cultivo. E aqui que vocês podem ver, ele dá uma proposta num habitat abaixo do sol, né? Então, sendo totalmente digamos, um habitat de caverna, né? Quase uma caverna, um lava-tube, né? Um tubo de lava. Porque aqui evita a incidência de radiação, né? Porque já é comprovado em alguns estudos que a radiação, ela afeta, né? Os altos níveis de radiação, ele afeta o crescimento das plantas. E aí, a parte de tecnologias, como eu falei, né? Esses sistemas de suporte à vida, eles vão promover alimentos, regeneração do ar, purificação da água. As plantas, elas são capazes de fazer isso, né? Para promover essa presença humana autossuficiente e sustentável em Marte. Os sistemas de recirculação, como eu falei, de ciclo fechado, com os reservatórios desacoplados para evitar contaminações generalizadas. Então, tudo isso visando a segurança desses sistemas, né, para evitar a contaminação. E tecnologia de apoio, né? Então, robôs, sistemas autônomos, para realizar esses procedimentos operacionais, assim, de mais técnicos, né? Então, também a parte de coleta de dados, detectar falhas e práticas de reciclagem. E sistema de monitoramento, né? Essa é uma proposta que do professor Júlio, minha, a gente, com um grupo de uma missão anterior, a gente participou de um hackathon e a gente veio com essa ideia de AstroTrack, né? Que seria um dashboard, né? Um painel ali de visualização de todo o habitat, né? Voltado principalmente para a parte da sustentabilidade do habitat. Então, seja na parte dos sistemas energéticos, na parte de saúde, na parte de reciclagem, né? De saneamento,
a parte de cultivo de alimentos. Então, teria essa dashboard, né, essa plataforma, que vai estar proporcionando o monitoramento da estatística de cultivo, a qualidade da água, ver se tem alguma contaminação, alguma doença, coisas do tipo, e o estado dos biosistemas, né? Nos sistemas, eu digo aqui, nos sistemas vivos. A ideia da tecnologia também, né? Eu trago uma apresentação que eu realizei durante esse evento da Master Society Convention, inclusive, deixo aqui já a possibilidade, né, que está aberta a chamada de abstracts até dia 31 desse mês, então, para a equipe aí que estiver interessada em desenvolver algum trabalho em conjunto, também coloco à disposição. E esse trabalho ele foi apresentado, inclusive, com um membro com o pessoal da equipe, né, a galera, a tripulação, né, que participou de uma das missões, e a gente veio com essa proposta de uma nova abordagem para essas facilities, né, as estruturas de estufa, né, para, no caso, o deployment, né, seria basicamente a estruturação dessas estruturas, né, como é que elas seriam, quais as considerações iniciais para desenvolver uma estufa, para colocar uma estufa para operar em Marte, né, e aí esses sistemas de cultivo eles vão ser dependentes, né, diretamente dependentes da infraestrutura disponível no habitat. Então, tem que considerar essa eficiência de volume e área útil, né? Então, o quanto que vai ser o volume ali que vai ser disposto para o cultivo e a área que vai ser útil realmente para o desenvolvimento das plantas, né? Então, esses sistemas eles devem ser otimizados para garantir uma performance energética segura e eficiente para contornar os desafios no cultivo. Aí eu trago essa imagenzinha para garantir essa resiliência e autossustentabilidade do habitat. Existe essa abordagem chamada agricultura de ambiente controlado, né? Então, eu considero os princípios básicos para um sistema de estufa para ser levado em consideração o cultivo das plantas, né? O crescimento das plantas e a irrigação circular. Então, eu trago algumas abordagens aqui do design da estufa, evitar situações críticas, principalmente, né? Evitar riscos e falhas nos sistemas, e também a parte dos sistemas voltados para a água, né, de irrigação, e também o uso ótimo da água. Então, essas são algumas considerações básicas que uma agricultura de ambiente controlado ela deve levar em conta, né? Então, aqui, principalmente o design voltado para o ambiente, coisas do tipo, né? E também as falhas, evitar as falhas, e a parte da água, como eu disse, o uso da água é de extrema importância no futuro habitat em Marte. E aí eu faço uma listagem de tecnologias para esses sistemas bioregenerativos, né? Que é essa sigla utilizada, BLSS, então, Sistemas Regenerativos Bioregenerativos de Suporte à Vida. Então, algumas tecnologias, então, fazendas verticais, hidroponia, aeroponia, aquaponia, controle do ambiente, né, tecnologias de controle do ambiente, energia renovável, uso de fotovoltaico, né, painéis fotovoltaicos e outras tecnologias, iluminação artificial com LEDs, regulação térmica com esses sistemas, se chamam HVAC, que é sistemas de aquecimento, ventilação e ar-condicionados, braços robóticos autônomos para a operação da estufa, sensoriamento e automação, visão computacional, algoritmos de inteligência artificial e machine learning, aprendizado de máquina, cultivo de algas em fotobioreatores e biotecnologias no geral, né? Então, modificação genética de organismos, biorepositórios, fitopurificação e biorremediação. São alguns termos aí das biotecnologias que podem vir a ser úteis na operação da estufa, né? Principalmente ali nos laboratórios. E aí eu trago só para vocês terem uma ideia, né? A ideia no conceito de integração de tecnologias, né? Então, aqui é uma proposta chamada Sirona, é uma estufa, né? Que a Sirona, essa sigla aqui, né? Uma sigla para esse termo aqui, integração sustentável desses sistemas regenerativos para a agricultura, né? Ele fala principalmente da parte de arquitetura e tecnologia, esse paper. Então, como vocês podem ver aqui, nessa integração, então, tem braço robótico, tem aquaponia, permite também que o próprio astronauta ele possa lidar com as plantas, então, vários sistemas diferentes aqui de cultivo, né? Então, tem agricultura vertical, acredito que esse seja um DWC, né? Aqui teria um sistema aqui irrigando as raízes, então, e ele também considera a parte também de ser uma área, o Sirona, ele ser uma área para o bem-estar psicológico, então, ter as necessidades básicas ali dos astronautas, né? A única coisa que é diferente, acaba sendo diferente, é que eu faço
o desacoplamento dessas estruturas, como eu disse, para evitar a contaminação, né? Mas que é de extrema necessidade que os astronautas também tenham acesso a isso, até para proporcionar um bem-estar psicológico, né? Eu vou também estar mencionando com mais detalhes. E aí, alguns exemplos de tecnologias, como eu disse, visão computacional, braços robóticos, controle do ambiente, né? Sensores, a parte de gerenciamento remoto, utilizar machine learning, e aqui algumas tecnologias mais de estrutura, né? Então, isso aqui é uma tecnologia chamada Aponics, que são essas estruturas aqui é para um jardim vertical, uma torre, né? Vertical, e ela é feita de impressão 3D, né? Então, é uma solução também para o espaço. E aqui é uma outra, que essa daqui já está sendo, inclusive, aplicada em Nova York. São sistemas dentro de containers. E aí o que eu achei interessantíssimo nisso é que ele usa a agricultura vertical, mas ele proporciona também uma coisa manual, simples, que eu achei sensacional. Então, digamos aqui, vocês veem essas rodanas aqui, então imagine que cada pessoa que vai fazer a operação, ela pode basicamente pegar essa rodana aqui e afastar, colocar para a direita ou para a esquerda dentro de um container. Então, se eu quiser ter acesso a essa parte da direita, eu afasto todas essas rodanas para o lado esquerdo e aí eu tenho acesso ali para estar utilizando essa área, né? Então, acaba sendo uma ideia de maleabilidade, uma flexibilidade do sistema, porque fica separado os cultivos, né? Pode colocar iluminação diferente em cada área dessa, né? E dependendo da necessidade das plantas, mas que também utiliza o máximo de área possível e quando quiser uma área ali para estar fazendo o manejo da planta, né? A própria pessoa ali que vai estar fazendo o manejo, ela vai, afasta manualmente e aí, dependendo do quanto ela precisa de espaço para trabalhar, ela afasta de acordo com a necessidade e ali faz a operação dela e depois coloca o normal. Então, uma coisa simples, o básico também é bem-vindo, né? E aí, entrando para os recursos possíveis de gerar in situ, cultivo de algas, como eu mencionei, então, algas, microalgas, elas podem ser produzidas com a intenção de ser biomassa comestível, eu trago esse exemplo aí dessa barrinha de cereal, barrinha de algas, né, produzida na Estação Nacional Espacial, então os astronautas já se alimentam disso, pode também ser gerado biocombustível, permite também a conversão de gás carbônico para oxigênio, então isso é de extrema necessidade para o habitat, o futuro habitat em Marte, e o tratamento de água, como eu falei, né, a gestão de água. E aí, nessa imagem à direita, vocês podem ver diversas aplicações das microalgas, né, que a NASA traz aqui, integração dessas tecnologias verdes e espaciais, né? Então, a alga, ela é, sim, uma tecnologia que ela pode ser bastante utilizada, bem utilizada no espaço. E eu trago também da manufatura, né? Então, uma vez que esses recursos aqui, as plantas, elas vão estar sendo cultivadas, né? Então, eu trago a ideia de manufatura customizada baseada em plantas, né? Então, dependendo customizada porque vai depender da necessidade. Então, eu posso utilizar plantas para transformar as plantas em matéria-prima para medicamentos e fitoterápicos. Pode transformar as plantas em bioestruturas. E aqui eu trago um exemplo nessa imagem do bambu, né? Que o bambu acaba sendo cultivado e sendo utilizado como próprio material estruturante aqui para uma torre vertical, né? Então, por que imprimir 3D se eu posso cultivar a própria estrutura, né? Então, isso também é de extrema importância para um futuro habitat espacial, né? E também não só a própria estrutura, mas o bambu pode ser utilizado para fazer materiais da própria habitat, né? Mesas e coisas do tipo. Então, abre aí diversas possibilidades para isso. E esse termozinho aí, vocês estão vendo, é ISRO, né, que é In Situ Resource Utilization, ou seja, a utilização de recursos in situ. Então, utilizar o que tem disponível na superfície de Marte para a estufa. Então, o uso do regolito marciano como forma de cultivo, eu trago aqui esse exemplo de uma pesquisa que está sendo do mesmo pesquisador da Holanda, né, o Wade Melink, que ele tem sido o precursor nesse tipo de pesquisa em desenvolver utilizar o solo simulado de Marte, né, para ver como é que funciona o cultivo de alimentos nesse solo. E um dos resultados que ele conseguiu foi
a proliferação de minhocas nesse solo. Então, isso já mostra uma viabilidade muito massa, somente naquela ideia do filme Perdido em Marte, né, que o cara simplesmente pega ali, não faz nenhum tratamento nem nada e coloca para cultivar. Não é bem assim, mas a mesma abordagem do filme, né, ele traz, só que de uma forma realmente com uma abordagem científica, né? E ele conseguiu obter bons resultados, conseguiu cultivar algumas plantas, e isso é de extrema necessidade, porque como eu disse, o uso da água deve ser utilizado de uma forma bem eficiente e ter algum sistema ali de backup, digamos assim, utilizando o solo, pode ser bastante importante, principalmente ali com o uso do regolito, né? E esse regolito também, e como eu falei também, a modelagem desses elementos estruturantes do habitat. Então, por quê? Utilização de recursos in situ. Então, se a planta é uma coisa que eu estou produzindo ali no habitat, então ela pode ser utilizada como um recurso, uma matéria-prima para esses elementos estruturantes do habitat, né? E também serem transportados à terra sementes modificadas, principalmente para garantir a adaptabilidade, insetos polinizadores, trago aqui abelhas e joaninhas, bancos de germinosplasma. Então, como vocês podem ver aqui, também outros organismos vivos. Então, como vocês podem ver aqui nessas duas imagens, esse daí seria um banco de germinosplasma, de espécies específicas ali que elas já seriam transportadas, né, para ver como é que seria essa adaptação dela durante o transporte, digamos, da Terra para Marte, mas também as sementes, né, que as sementes elas estariam em estado de dormência, né, que chama, elas estariam dormindo, e quando chegasse lá, elas seriam basicamente ativadas ali para estar sendo cultivadas. Então, tem um leque ali de sementes que possam ser utilizadas nesses habitats. Voltado para a gestão, eu considero 3 vagas permanentes e uma vaga de rotativa de assistente visitante, né? Então, como eu disse aqui, essa vaga de assistente visitante ela vai ser preenchida em formato de rodízio, de acordo com o sorteio entre os membros da missão, que eu vou explicar com mais detalhes. Eu considero a ideia de um gestor da estufa, um biotecnólogo, um astrobotânico e um assistente visitante. O papel de gestor ele vai ser assumido com base na experiência em sistemas agrícolas, principalmente sistemas agrícolas espaciais. Então, não necessariamente teria uma pessoa só para ser gestor, mas, por exemplo, o astrobotânico, né, o botânico, se ele tivesse mais conhecimento ali do que qualquer um ali no habitat, ele pode estar sendo gestor. E também de acordo com a necessidade. Então, por exemplo, se em determinado momento do habitat o foco, né, o foco da estufa, ela ser voltada para a parte de tecnologias, desenvolvimento tecnológico, né, então seria mais interessante ter um engenheiro de biosistemas ali, né, do que um agrônomo, do que um botânico. Ou depois de determinado período, o foco seria realmente o melhoramento genético. Então, ter o biotecnólogo ali como gestor é mais interessante do que ter um engenheiro. E mesma coisa com o botânico, se for o foco ali estar analisando o desenvolvimento das plantas, vai depender muito do foco, né? Acho de extrema necessidade de ter essa ideia de não ser uma coisa fixa, mas está sendo sempre de acordo com a necessidade. Isso é muito importante para o futuro habitat. Então, esse gestor ele vai ser responsável por realizar as atividades significativas e reuniões com chefes das outras estruturas, né? E, como eu disse, essa posição ela pode ser alternada de acordo com o tempo específico. Algumas especialidades requeridas, como eu já acabei dando um spoiler aí, né? Agronomia, engenharia de biosistemas, biólogo, botânico, biotecnologia, um especialista em sistemas biorregenerativos, né? Então, já tem muita gente que está focado nessa área específica para sistemas espaciais. E algumas atribuições aqui, responsabilidades. O gestor da estufa ele vai ser responsável por tomar decisão, analisar os dados e relatórios ambientais e realizar as principais atividades dentro do habitat, ou dentro da estufa. O biotecnólogo vai ser responsável pela gestão dos biosistemas e coordenar os experimentos e atividades nos laboratórios. Também é responsável pela instalação e manutenção dos equipamentos associados às plantas e principalmente às algas, né? E o astrobotânico ele vai monitorar o comportamento adaptativo das plantas, planejar e estabelecer a dinâmica do cultivo e o cronograma dos eventos de colheita, né? Que é um termo bastante utilizado que chama Harvesting Event, né? O HE. E essa vaga rotativa, né? Ela vai ser ocupada pelos outros membros. Então, engenheiros, geólogos, astrobiólogos, administradores, psicólogos, médicos, né? Dependendo, eu acredito que
dependendo de como for feito o sorteio, né, é importante ter essa vaga para fornecer um conhecimento mínimo para toda a tripulação, né, relacionado aos sistemas de cultivo. Então, a gente já considera aqui no nosso habitat que cada estrutura ela tem uma microprodução de alimentos. Então, é importante que seja um médico, seja um engenheiro, um geólogo, ele tenha esse conhecimento básico para estar operando esse sistema de microprodução de alimentos. Porque agora, numa situação de isolamento, é necessário que eles saibam manejar esses sistemas, né? Então, essa vaga ela vai proporcionar um intercâmbio mútuo, né, visando não só a interação entre os astronautas, né, tá um astronauta trabalhando com o outro, isso contribui bastante com a saúde mental da tripulação, mas também incentivar essas práticas de cocriação entre os astronautas. Então, como eu disse, né, lá no início da apresentação que eu falo, a logística ali, então, as plantas como fitoterápicos. Então, por que não ter alguém da área da saúde querendo desenvolver algum medicamento específico com plantas? E aí ele está trabalhando em conjunto com o biotecnólogo. Isso é de extrema importância, são backgrounds diferentes, isso do trabalho multidisciplinar, né? Acaba sendo bastante útil nesses futuros habitats espaciais. Então, ele vai realizar experimentos, né, visando a sua estrutura e pesquisas específicas relacionadas a esses sistemas vivos. Programa de treinamento, né? Tudo isso que eu venho trazendo também é uma abordagem interessante, mas esses recursos básicos que devem ser, características básicas que devem ser incorporadas nesses treinamentos, a ideia da presença humana sustentável no espaço, como eu mencionei, a manutenção e operação sustentável do habitat, suportar os efeitos de isolamento de longo prazo. Então, como vocês já ouviram um pouco aí da ideia do bem-estar psicológico, de estar proporcionando essa ideia de bem-estar dos astronautas, para suportar esses efeitos do isolamento, a capacidade de lidar com as arquiteturas e tecnologias específicas para a exploração humana, prática de redução de custos e riscos técnicos da missão, reuniões para tomar decisão, nova habilidade baseada em situações identificadas e simulações. A ideia dessas simulações, né, imaginem que nesses futuros habitats, muitas situações que a gente imagina que vão acontecer, elas não, talvez a gente nem imagina, por enquanto. Assim, tudo que a gente tem até agora é baseado nos estudos de rovers e também nos estudos na Estação Internacional Espacial e estudos em habitats análogos. Então, muito do que pode vir a acontecer em Marte pode ser algo totalmente novo. E os astronautas eles devem estar preparados para isso. E alguns vídeos, né? Eu acho que de extrema importância esse primeiro vídeo, como que você come afeta o seu cérebro. Então, os astronautas eles devem ter esse conceito básico do que eles estão comendo, que isso influencia não só no nosso cérebro, mas também no nosso corpo, na nossa performance. A carne vegana, produzida em impressora 3D, eu também vou apresentar ainda durante essa apresentação. Os benefícios de microalgas, como cloréria da espirulina, então, ela pode ser utilizada de diversas formas, como eu apresentei, e também o uso da espirulina para produzir oxigênio e alimentos no espaço, né? Também tem até pesquisas do uso de algas para alimentar peixes, né? Então, uma vez que vão ser implementados sistemas de aquaponia no espaço, a ração para o peixe pode vir das algas. E aí, o recurso necessário para uma semana, eu trago só essa imagem bem básica para mostrando as entradas e saídas metabólicas de um astronauta, né? Assumido em um sistema, esse sigla aí se chama ambiente controlado, sistemas de ambiente de suporte à vida e controle do ambiente, né? Então, como vocês podem ver, né, as entradas aí no ser humano, né, seria o oxigênio, a água, o alimento, né, e a água para higiene também, e também a parte do ambiente aqui, né, que seria voltado para temperatura, umidade, pressão, composição. Então ele vai estar afetando de certa forma nisso, mas também a produção de CO2, o quanto que vai estar sendo respirado de água, né, quanto vai estar sendo ali absorvido de água. Bom, e também o quanto isso vai estar afetando a umidade do ambiente. Então, como vocês podem ver, alguns parâmetros aí que devem ser levados em consideração. Os sólidos, a parte sólida, o calor, né? E considerando aí um número de 3 astronautas, eu trago a ideia de alimentação, que a dieta e a quantidade de alimentos que vão ser consumidos por cada astronauta, eles vão ser específicos de cada indivíduo. Então, cada astronauta, ele tem um peso, uma altura, um biótipo e uma rotina. Então, isso afeta diretamente no que ele come. Então,
Eu considero aqui um valor, uma média, né, digamos assim, de consumo diário por pessoa, de 2,1 quilogramas. E esses valores eu tomei com base nesse artigo aí, né, Greenhouse Production Analysis of Early Emission Scenarios for Moon and Mars Habitat. Essa pesquisa ela foi realizada aqui na Eden ISS, como vocês podem ver no meu background, que é uma estufa lá na Antártica, e eles conseguiram, né, analisar, fizeram uma análise qual seria a melhor abordagem de produção de alimentos para atender essa demanda diária dos astronautas, né, que um valor que eles conseguissem, que eles pudessem se alimentar todo dia, mas também, de acordo com o que estivesse sendo produzido, eles conseguissem manter um status de armazenamento. Então, até mesmo para um caso de isolamento, ter ali uma quantidade mínima ali de estocada, né, de alimento estocado. Então, eles chegaram a esse valor de 2,1 quilogramas, porque eles perceberam que esse consumo ali diário, a quantidade do armazenamento ele aumenta, ele não fica oscilando, ele acaba aumentando, então eles conseguem ter uma quantidade de alimento armazenado por um bom período de tempo. Isso é de extrema necessidade, porque se tiver alguma falha na estufa, como eu disse, os fatores humanos estão em primeiro lugar. E aí, fazendo os cálculos, né, desses 3 astronautas, seria esse valor aí, mais ou menos, de 205,8 quilogramas consumido. E por água, considera-se 3 litros de água por pessoa. Mais uma vez, isso é a partir do que a gente tem de ideia aqui na Terra, né? Mas chega lá em Marte, esse valor pode alterar um pouquinho. Um pouco para mais, um pouco para menos, dependendo da necessidade dos astronautas. E esse consumo semanal, considerando os 3 litros, fazendo o cálculo, né, seria de 126 litros de água. Algumas orientações, né, o desenvolvimento de protocolos e rotinas para aplicar nos sistemas de microprodução de alimentos de cada instalação. Então, muitas dessas orientações que eu estou dando aqui, as outras instalações elas podem usufruir disso, como eu falei, da produção de medicamentos, utilização de água, né? Essa pesquisa regular e extensa no desenvolvimento de tecnologias para melhorar o crescimento de plantas e processamento de alimentos. Então, cada estrutura ali ela vai estar contribuindo um pouco, né, de como o alimento aquele alimento que está no sistema de microprodução, ele pode estar sendo utilizado da melhor forma, né? Seja para produzir, como eu disse, produzir um medicamento, produzir uma estrutura, enfim. Fornecer também indicadores para a logística alimentar, como quanto de alimento está sendo consumido, quanto de água está sendo utilizado na irrigação, quais são os níveis de armazenamento e estocagem em cada estrutura, e algumas orientações básicas, como eu falei, para o manuseio e manutenção preventiva dos biossistemas para serem agregados à rotina dos astronautas. Então, eu considero também, digamos, num sistema de saneamento, ter ali um cultivo de microalgas também, só que direcionado ao tratamento de efluentes. Então, é de extrema necessidade também que o pessoal do centro de saneamento ele tenha esse conhecimento voltado para o manuseio e manutenção desses biossistemas de microalgas, né? E também para o sistema de microprodução de alimentos. São alguns exemplos. E também, como eu falei, né, na perspectiva de bem-estar psicológico, a estufa, ela foi utilizada também como um ambiente para estar, não só para as rotinas alimentares, né, para estar sendo cultivado, colhido alimento e estar levando para ser produzido, né, para ser consumido pelos astronautas, mas também permitir essa interação homem-planta, né? Então, eu trago aí alguns exemplos do Habitat Marte, né? Esse aqui foi eu realizando uma atividade lá, inclusive foi até uma vez que eu tive a oportunidade de levar meu irmão para conhecer o projeto, meu irmão mais novo, e mostrando para ele, né, ele tendo essa proximidade da estufa, inclusive hoje em dia ele quer já migrar para a parte de animais polinizadores, né, principalmente para esses sistemas de cultivo. Então, isso já é um resultado bastante interessante dessa interação, né? Uma única interação já permite a ideia aí de inovação, né? Uma conscientização, digamos assim, um estímulo maior, não só dos astronautas, numa perspectiva futura do espaço, mas aqui também na Terra, né? Que eu também vou mencionar com mais detalhes. E aí também utilizar a estufa como esse ambiente de conscientização, né? Da importância do reuso, das práticas de reuso, da economia de água, do cuidado das plantas, né? E todas essas práticas e rotinas das missões, elas vão ser um motor para permitir o bem-estar dos astronautas, gerar conforto, né? Por estar nesses ambientes
traz essa proximidade do astronauta com a Terra, né? E também eu falo muito dessa ideia, como eu sou o chefe lá oficial do Habitat Marte, né? Durante as missões a gente prepara essas refeições, né? Utilizando muito do que está sendo cultivado lá na estufa. Então, isso acaba trazendo uma criatividade, né? A gente se diverte durante esse preparo dos alimentos, né? Então, acaba tendo uma ideia, por exemplo, já teve uma vez uma missão que o professor Júlio, a gente estava lá com uma churrasqueira, né? A gente acabou colocando pepino na churrasqueira, colocando tomate cereja, fez uns espetinhos de tomate cereja e a gente se alimentando propriamente disso, né? Do que estava sendo cultivado lá na estufa do Habitat Marte, né? Então, isso é de extrema importância também para estimular a criatividade. Então, essas são algumas orientações para as outras instalações, né? Tá utilizando o cultivo de alimentos como uma coisa divertida. E protocolos, né? Protocolos específicos da instalação, então seria, como já foi mencionado, essas rotinas de monitoramento, realizar as tarefas de manejo, principalmente visando essa carga de trabalho reduzida e ótimo desempenho. Então, esses protocolos, eles visam exatamente isso. Então, direcionar as atividades de manejo, manutenção, seja qual for, mas também que ele tenha um ótimo desempenho e permita que o astronauta, digamos, ele use a interface da tecnologia como uma forma de apoio, de suporte, né, para eles, para essas atividades que eles vão estar realizando. E também a manutenção preventiva dos biosistemas para preservar o bom estado dos sistemas no geral, dos leitos de cultivo e das tecnologias que vão estar operando, e a coleta de relatórios das outras estações e comparação dos dados, né, relatados por sensores. Então, é interessante que cada instalação, né, cada outra estrutura, ela manda seu relatório e seja comparado ali com os sensores, né? Vai ter a área de monitoramento de cada sistema de microprodução de alimentos, então comparar se realmente está ok, pode ter algum valor fora do padrão, né, que um sensor não detectou. E aí, como eu disse, né, como resultado dessas pesquisas que o professor Júlio a gente vem realizando, mais de 2 anos, a gente teve a oportunidade de apresentar esse trabalho, né, Agricultura em Marte, alguns achados aí do Habitat Marte, algumas coisas que a gente conseguiu ver, que surgiu a partir dessa pesquisa. A gente apresentou durante esse evento aí o International Astronautical Congress, né, esse congresso internacional de astronáutica, o maior evento da área espacial. A gente aproveitou essa edição online, já que a gente estava nesse período de pandemia, e nesse artigo a gente conseguiu pontuar, né, muitos dos protocolos que foram desenvolvidos lá no Habitat Marte. Então, do cultivo de alimentos, manutenção, a ideia da construção do sistema, né, desses sistemas espaciais, da estufa, a colheita de alimentos, processamento do alimento, a avaliação das contaminações, pragas, né, também processar resíduos de alimentos. Atualmente, uma das minhas pesquisas é voltada, eu estou visando em 2 outros protocolos, que é principalmente a parte de gestão de riscos. Eu vou apresentar uma palhinha aqui para vocês, mas também a parte da sistematização, né, do cronograma de cultivo, dos momentos de colheita, como é que vai ser feita essa parte da colheita. Então, a parte da sistematização também é de extrema importância. E algumas rotinas, né, que a gente pontuou nesse artigo, foram as rotinas de manejo, de manutenção e colheita e processamento, né? Então, aqui é uma lista de rotinas, eu não vou passar por todas elas, mas eu vou só mencionar as imagens, né? Como vocês veem, aqui a gente fazendo a limpeza do tanque de peixes, aqui é um evento de colheita, aqui a gente coletando os peixes para selecionar qual é que a gente vai utilizar para consumo. Aqui é uma rotina de análise de qualidade da água, do sistema de aquaponia. Aqui a gente está verificando a saúde das plantas e a saúde dos peixes, né? Então, tudo isso aqui, a gente conseguiu pontuar todas essas atividades, e isso com 2 anos, né? Daí a gente apresentou no ano passado, então imagino com esse ano a mais aí que a gente está tendo, né? Do que veio a mais, a gente já tem algumas outras atividades que a gente pontuou, e principalmente com a expansão da estufa lá. Algumas das biomassas que a gente produziu, então, de alimentos que a gente conseguiu produzir, né? Como vocês podem ver aí, alface, diversos tipos de alface, espinafre, temperos como cebolinha, manjericão. Aqui eu acho, se não me engano, esse daqui é chicória, se não me engano. É um tipo, é semelhante ao alface, mas é uma outra espécie. E aqui, o filé de tilápia, a gente preparando filé de tilápia.
alguns protocolos de segurança, né? Como eu falei, eu estou trabalhando nessa parte de riscos, né? De evitar riscos, principalmente voltado para a estufa. E aí, algumas ideias de segurança seria a ideia do isolamento rápido, né? Ver as pessoas que estão na instalação e analisar os recursos disponíveis. Então, é basicamente o que a gente está passando agora na nossa situação da missão. A evacuação, orientar os demais membros quanto à manutenção do sistema e otimizar essa distribuição de alimentos. Então, já que cada membro vai estar indo para o seu lugar, cada um vai estar na sua instalação, então ver como é que vai ser feita essa distribuição de alimentos, como é que vai ser a manutenção dos sistemas, né, se for necessário, fazer uma ordem de racionamento, né, iniciar esses procedimentos de contenção de recursos e racionamento de alimentos, manter a confiabilidade dos sistemas, então está sendo feito um monitoramento, ver as respostas do sistema nessas situações de emergência e fazer um inventário de perdas e cronograma de recuperação. A ideia da autoconsciência também, né? Os astronautas eles saberem identificar e analisar os pontos críticos da estrutura com as respectivas respostas às situações de emergência e tabular esses dados. Então, não só ali está dependendo dos sistemas, né? Mas que como é algo crítico, né? O alimento das estruturas habitats espaciais vão ser algo crítico, então os astronautas eles devem sim estar fazendo a ideia da redundância, né? Tá fazendo uma reanálise ali, ver o que é que aconteceu, o que é que pode estar sendo feito. E aí eu coloco essa ideia de identificar os tipos de falhas, né, os riscos. Então, identificar as possíveis falhas, as possíveis atividades de reparo, e também que isso proporcione direcionamentos para evitar, né, mitigar futuros riscos e falhas. Então, uma vez que eles pontuam bastante isso é bem pontuado, como eu disse, muito vai ser enviado daqui, né, muito é baseado no que a gente tem de ideia de como vai ser um estufa em Marte, como os estudos aqui na Terra, na Estação Internacional Espacial, as ideias que foram digamos, acumuladas, os resultados de pesquisa que foram acumulados até hoje, né? Então, muito disso já vai estar sendo endereçado, voltado para isso, mas, como eu disse, em uma situação nova, é necessário que os astronautas eles saibam identificar essas falhas e consigam acrescentar ali, ó, essa falha aqui, analisar possíveis formas de reparo, de mitigar esses riscos, né? E aqui, ó, desse paper, né, ele traz alguns tipos de falhas, né? Então, falha de hardware por causa da manutenção, de hardware voltado para um erro humano, software, manutenção, software, erro humano, hardware e software, né, interface. Então, aqui é só algumas definições específicas, mas, por exemplo, aqui, vou dar um exemplo bem específico aqui, né? Digamos, nesse de hardware, uma válvula, ela parou de estar aberta, né? Parou, não está abrindo, né? Uma operação normal, a válvula fica entupida, digamos assim. No caso, né, em algum momento aqui, um astronauta, ele acaba acidentalmente abrindo uma válvula, então acaba na parte da água ali, acaba sobrecarregando as plantas de água, né? Isso não é interessante. Então, tudo isso ter realmente bem definido e eles saberem como lidar com isso. Protocolo de ocupação e entretenimento. Então, práticas de socialização. Aí eu coloco aqui aulas de culinária, por exemplo. Uma das ideias que eu tenho é de aprender a fazer sushi. Já tem ali os peixes do Habitat Marte, né? Quem sabe algas futuramente. Então, a gente está utilizando isso para produzir ali um sushi, um prato específico, né? Momentos de lazer e áreas de relaxamento, utilizar a estufa também para isso. O planejamento dos plantios contará com a contribuição de toda a equipe para que possam expor suas preferências alimentares. Isso acaba sendo uma coisa importante da ocupação, porque, digamos, essas equipes vão ser multiculturais, né? Então, uma pessoa da Índia, uma pessoa dos Estados Unidos, um brasileiro, quem sabe. Então, é interessante que os astronautas eles digam, ó, eu gosto desse tempero, eu gosto desse tipo de planta. Então, ali está tendo essa contribuição dos astronautas, né? E a interação com as plantas, como eu falei, né? As atividades operacionais da estufa, então tem um cronograma de uso da estufa como espaço social, né? E aí eu coloco também algumas práticas da Estação Internacional Espacial aqui, um jogo de tabuleiro, né? Isso com certeza vai acontecer. E aqui é um momento de alimentação, né? Talvez um jantar, um almoço dos astronautas, que é ali que eles se reúnem, conversam, né? Isso também é de extrema importância. Protocolo de produção de alimentos, né? Então,
as principais características seriam, eu ouvi falando, né? Economizar energia, economizar e reutilizar água, permitir a sobrevivência das mudas, né? Evitar que elas estejam ali morrendo, para promover o alto rendimento, essa produção eficiente em áreas limitadas, evitar pragas, riscos, proporcionar essa logística alimentar, né? Como havia mencionado, de estocagem, o quanto que está sendo consumido, relatórios de monitoramento. E aí, como também existem resultados daquele paper, né, de agricultura em Marte, como eu falei, né, as rotinas, né, e as atividades que a gente desenvolveu em cima dessas rotinas foram atividades de análise, diagnóstico, garantir a circularidade do sistema, garantir a fidelidade, né, das metodologias que a gente que a gente abordou lá na estufa, as orientações e também detectar possíveis falhas, né. Então, isso aqui é um básico, né, que a gente acaba desenvolvendo um pouco mais de cada coisa, né. Parte de análise, existe todo um procedimento de análise que a gente realiza da planta, da água, da própria estufa, como é feito o diagnóstico, existem alguns parâmetros, então tudo isso são feitos através de protocolos. E impressão 3D, como eu falei, né, essa ideia de bioimpressão, então isso proporciona diversidade, estabilidade nutricional, comidas atrativas, então a maior aceitabilidade entre os astronautas e economia de recursos, né, já que é uma matéria-prima aí para impressão 3D, só que é uma matéria-prima mais biológica, né, então dependendo aqui, vocês estão vendo a ideia da carne, né, nessa imagem à direita, mas aqui achei bem interessante uma panqueca, né, sendo feita em impressão 3D, até com formato de astronauta. E sobre spin-offs, tecnologias para operar na Terra, soluções para estarem em operação na Terra. Então, tecnologias para uso eficiente de água, essas estruturas fechadas para economia de recursos, controle ambiental, as estufas em si, elas permitem isso. A modelagem de biosistemas para garantir a operação confiável e redundante no cultivo de alimentos, a entrega, né, com menor manuseio, medidas corretivas, implantação de sistemas de malha fechada para garantir essa quantidade adequada de nutrientes para as plantas, então está sendo tudo controlado, né? Uma hidroponia faz isso bem, uma aquaponia também. Sistemas alimentares autônomos, né, gerenciados de formas autônomas, na verdade, para reduzir essa extensa carga de trabalho na agricultura tradicional, né? E diretrizes para serem aplicadas na vida diária da terra. Eu gosto de trazer 2 exemplos, como eu disse, né? Os meus 2 xodós, eu falei no início da nossa reunião, né? O meu primeiro xodó é a estufa do Habitat Marte, o BioHabitat, e a estufa da Eden ISS, né? Da Antártica. E eles são 2 exemplos, ao mesmo tempo que extremos, muito semelhantes, né? Extremos pelo fato de assim, o que seria semelhante? Os 2 são localizados em ambientes extremos, mas eles são extremos, no caso, diferentes entre si, porque o BioHabitat está localizado na região árida, semiárida, né, aqui no Nordeste brasileiro, então uma região quente, com pouca água, enquanto a FEG, né, a estufa da Eden ISS, ela está localizada na Antártica, então são 2 ambientes extremos totalmente diferentes, mas com o mesmo propósito, né? Os 2 acabam gerando bastantes insights, bastante resultados aí na pesquisa, né, para o cultivo de alimentos no espaço, mas também tudo isso acaba gerando também diretrizes para aqui na Terra. Então, uso eficiente dos recursos para sustentar a vida aqui na Terra, novas habilidades para cultivar alimentos, parâmetros para fácil montagem de sistemas de cultivo e manutenção agrícola e soluções para manter a confiança relacionada ao crescimento das plantas, né? Então, tudo isso acaba sendo essas pesquisas voltadas para o espaço, esses 2 exemplos, existem vários outros, acabam sendo úteis para a gente estar beneficiando, né, fazendeiros, beneficiando pessoas que vivem da agricultura, né, e a agricultura de subsistência. E aí, dos impactos dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, esse também foi o resultado de uma missão, né, a missão 53, foi proposta por Sara Campos, Karen Medeiros e Fernanda Jamel. Elas linkaram, né, todos os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável com a estufa, né? Então, como a estufa ela pode ser útil com todos os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Eu não vou passar por isso, eu vou focar nesses aqui que eu acabei pontuando, né? Então, fome zero, boa saúde e bem-estar, redução das desigualdades, cidades e comunidades sustentáveis, consumo e produção responsável e vida sobre a Terra. E eu coloco aí como principal, né, o combate às alterações climáticas. Essa é uma ideia que eu sempre trago na minha apresentação.
que nós, né, pesquisadores, conhecedores do tema espacial, a gente sabe a importância dessas tecnologias, do espaço como um todo, para o benefício da Terra, benefício das pessoas aqui na Terra. Então, se não nós, que detemos desse conhecimento, se a gente não compartilhar, não mostrar para as pessoas que essas tecnologias, elas podem servir para alimentar as pessoas, combater as alterações climáticas e proporcionar tudo isso que eu mencionei aqui, né? Porque tudo isso, todas as tecnologias, todos esses protocolos, tudo pode ser aplicado aqui na Terra. Então, esses resultados voltados para o espaço, eles são bastante benéficos para nós aqui na Terra, e só cabe a nós realmente mostrar que o espaço é útil para isso, o espaço está aqui para contribuir e realmente gerar essa força, né? Esse engajamento voltado para o benefício do nosso planeta. Essas são minhas referências e eu agradeço a atenção da equipe, né? E para aqueles que forem assistir essa apresentação posteriormente no canal do YouTube do Habitat Marte, fiquem à vontade para entrar em contato pelo meu e-mail, né? Vai ser um prazer estar respondendo as perguntas. E agora eu estou aberto para a tripulação. Muito obrigado.